Boa noite, irmãos. À medida que vocês forem chegando, se puderem colocar aí uma mensagem para nós darmos início ao nosso estudo nessa noite. Já vai comentando aí como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está tudo correndo bem, se está tudo nos conformes aí, para a gente dar início ao nosso estudo nessa noite. Já vi aí nossa irmã Wagda. Alguém mais aí que já consegue visualizar a nossa transmissão? Vai deixando seu comentário aí para a gente poder já dar início aqui ao nosso estudo. Alguém pode me dar aí um retorno sobre o áudio? Se o áudio está funcionando bem, se não está funcionando, alguém pode me dar um retorno? Se o áudio funciona, se não funciona. Wagda, Alexandre. Alguém mais pode me dar um retorno sobre o áudio? Pastor Amos, que acabou de entrar aí, como é que está o áudio? Como é que está o vídeo? Todos me ouvem? Me veem bem? Vou esperar mais alguns minutos, pelo menos 1 minuto e meio aí, para a gente poder dar início então ao nosso estudo. Até agora ninguém me deu um retorno sobre o áudio. Ok, Pastor Amos me diz que o áudio e a imagem está ok. Alguém está com dificuldade aí de recepção do áudio, do vídeo? Ok, já me disseram ali que está tudo ok. Vamos orar então, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo, pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê da graça dele, para que a gente possa então, nesse período, aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, para que nós possamos aplicá-la também à nossa vida. Nós vamos orar então nesse momento. Oremos. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Eu te peço pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor abençoe esse momento, ó Deus, que vamos estudar a tua palavra, que ela nos sirva, Senhor, de instrução, que ela nos sirva de correção, que ela nos traga, Senhor, iluminação vinda do Senhor, para que possamos entender, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas e também para a vida da igreja, Senhor. Só abençoe cada um que neste momento está conosco, Senhor, através dessa transmissão, deste estudo, que a graça do Senhor possa alcançar, Senhor, cada coração e falar a cada vida, que não haja barreiras, que não haja limites, para que o Senhor atue, Senhor, nos nossos corações.
Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos nesse momento ler o Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler a partir do verso 19 até o verso de número 26. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Então, esse é um texto bem conhecido, um texto onde nós vemos essa mulher samaritana, nesse encontro que ela teve com o Senhor Jesus. E aqui, então, Jesus traz uma lição importante, né? Falando a respeito do fato de que a adoração a Deus ela não se limita mais a um lugar específico, ela não se limita mais a um prédio, ela não se limita mais a um lugar onde as pessoas devem ir e adorar a Deus. Também nos ensina aqui de que a adoração a Deus ela deve ser uma adoração feita em espírito e em verdade. E eu espero nessa noite, então, que a gente possa aprender um pouquinho a respeito desse assunto. A minha intenção, irmãos, nessa noite é continuar os estudos que nós temos tido na confissão de fé. Então, nós temos seguido aí firmemente, né? A gente não tem desistido, a gente está firme aí nesse intuito, nesse propósito de estudarmos a confissão de fé. Tem sido muito proveitoso, particularmente eu tenho gostado muito, tem sido um momento muito proveitoso para mim também, no tempo então que eu tenho me dedicado no estudo desse documento tão importante do qual nós subscrevemos, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve esse documento como um documento que nos ajuda no entendimento da nossa fé, nos ajuda então na compreensão da palavra de Deus. Então, hoje à noite eu queria falar um pouquinho, né, começar, na verdade, falando a respeito do capítulo 21. Nós já chegamos aí no capítulo 21, dos 33, então faltam agora poucos, né, para nós chegarmos ao final. Talvez aí mais uns 3 anos a gente consegue terminar. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21. O capítulo 21 ele fala sobre o culto religioso e o domingo. Então, basicamente, o que vai ser tratado aqui neste capítulo da confissão é de como deve ser o culto a Deus, né, a respeito da forma, daquilo que deve conter no culto, como deve ser o culto que nós devemos oferecer a Deus, e também vai falar um pouquinho sobre a questão do domingo, né, que é o dia separado, é o dia que nós dedicamos para cultuarmos a Deus. Então, a minha intenção nessa noite é falar sobre este tema, né? O culto prescrito por Deus. Está lá no capítulo 21, como eu disse, nós vamos ler apenas as seções ou os parágrafos 1 e 2. Então, eu vou ler aqui para vocês e aí nós vamos dar início à exposição desse tema. Então, a confissão de fé, nesse capítulo 21, os parágrafos 1 e 2, ela vai dizer assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado,
louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então é isso que diz o parágrafo primeiro. O parágrafo 2, ou a seção 2, ela vai dizer o seguinte: o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda, deve ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão Cristo. Então, resumidamente, a gente vai trabalhar cada um desses parágrafos, mas resumidamente aqui, de pronto, a gente vê que o parágrafo primeiro, a seção 1, ela está nos ensinando justamente isso. Ela está nos ensinando que existe um modo pelo qual Deus deve ser adorado. E ele tem que ser adorado. A gente vai ver um pouquinho disso aqui, tá? E a gente vai ver também, na seção de número 2, basicamente, que não só Deus, o Pai, deve ser adorado, mas também o Filho e o Espírito Santo, e que não deve haver nenhum tipo de adoração a qualquer outra criatura, nem a anjos, e a nossa adoração só pode ser feita por meio de Jesus Cristo como nosso mediador. Então vamos lá. O que essas sessões nos ensinam? Então, primeiramente, essas sessões nos ensinam isso, que nós devemos prestar supremo culto e devotado serviço a Deus. Então veja que é justamente isso que a confissão vai trazer para nós. A confissão vai dizer que Deus deve ser adorado. E a questão aqui, irmãos, não diz respeito somente aos crentes. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus deve ser adorado, a gente às vezes limita esse conceito, essa adoração, pensando que somente os crentes devem adorar a Deus. Não. Deus deve ser adorado por todas as suas criaturas. O que nós vamos ver já já, lá em Romanos, melhor dizendo, capítulo 1, na verdade é que Deus se revela, ele deve ser adorado, mas o homem ímpio, ele não quer adorar a Deus. Ele sabe que deve prestar esse culto ao Senhor, ele sabe que deve prestar reverência a Deus, mas o que ele faz? Ele desobedece. Ele simplesmente se esquiva disso, ele então procura os ídolos, ele vai adorar a criatura, ele vai adorar os outros deuses, ou ele vai adorar a si mesmo. Então, nesse ponto, eu já disse isso em outras ocasiões, o ateísmo é algo inviável, é algo impossível. Todos nós fomos criados para adorarmos a Deus. É isso que nós vamos ver, né? Que na criação, Deus ele colocou justamente essa marca no homem. Ele colocou essa marca do Criador. E é justamente por isso que o homem nasce. Ele é, por natureza, um adorador. Não é adorador simplesmente aquele que é cristão, que é crente, que tem conhecimento pleno de quem Deus é. Mas todos os seres humanos, eles têm isso neles, esse intuito, essa vontade de adoração. O problema é o que ele adora. Aí é que a gente cria os problemas. Porque se ele não adora ao Deus verdadeiro, então ele vai procurar outros deuses, ele vai procurar falsos deuses, ou ele vai simplesmente tentar negar a existência de Deus, a existência da divindade, mas ele não consegue de fato sair disso. Então nós vamos ver justamente isso lá em Gênesis, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem justamente domínio sobre todas as criaturas, e é justamente isso que nós lemos lá. O capítulo 1, os versos 26 e 27 vai dizer: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja que o Criador deixou essa marca em nós. É a marca dele, é o selo, é aquela etiqueta de fabricação da qual nenhum de nós, seres humanos, podemos fugir dessa realidade de que nós fomos criados por Deus. Obviamente o problema é outro. O problema é a queda e onde que a queda então tem levado o ser humano distante de Deus. Então, ainda dentro desse assunto, né, é dever de todo homem prestar culto a Deus, uma vez que ele é um ser de infinita e absoluta perfeição, o Criador, possuidor e soberano Senhor, o preservador e generoso benfeitor de todas as criaturas. É isso então que a nossa confissão de Deus, de fé está dizendo, que Deus deve ser adorado porque ele é bom, porque ele é o Criador, ele é o possuidor, ele é o soberano Senhor. Então, nesse sentido, a gente poderia afirmar, de maneira muito categórica, de que o homem, independente de qualquer coisa, ele tem que prestar culto a Deus. Ele deve, é um dever do homem cultuar a Deus. Como eu disse, o problema então é justamente outro, né? O problema é justamente que o homem ele não quer adorar, o homem não quer de fato se submeter à vontade de Deus. Então veja que eu separei um texto para isso, né? Veja que lá em Êxodo 34, verso 8, quando Moisés desceu com as segundas tábuas da lei, né? Lembra que ele quebrou a primeira, lá em Êxodo 32, quando ele desceu do monte e viu o povo adorando o bezerro de ouro. Então ele simplesmente chegou e quebrou aquelas primeiras pedras. E aí então Deus, em Êxodo 34, 8, melhor, né? Em Gênesis 30, Êxodo, melhor dizendo, 34, a gente vai ver Deus dando essas segundas tábuas da lei a Moisés. E o verso 8 chama a nossa atenção quando diz assim: imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Então veja então que aqui mostra justamente isso, que Moisés tinha uma compreensão clara de que ele deveria de fato adorar a Deus. Deus ainda deve ser adorado porque Deus é o governante moral e absoluto de todos os agentes morais. E como diz a nossa confissão, ele deve ser adorado, louvado, agradecido, suplicado, obedecido e servido. Então veja que é justamente isso, né, que a Escritura vai mostrar para nós de que Deus deve de fato ser adorado. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, justamente naquele texto, né, que eu falei lá em Romanos capítulo 1. Então, veja lá que Romanos capítulo 1, deixa eu abrir aqui rapidamente, Romanos capítulo 1, a partir do verso 20 aí, se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar, nós vamos encontrar justamente essa descrição, né, que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Ele vai dizer no verso 20, né, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja, então, eu quero chamar a sua atenção no verso 20, para a palavra aqui, né? Claramente se reconhecem. Então, a Deus manifesta os seus atributos. Quando ele manda chuva, quando ele manda sol, quando então ele faz com que as árvores cresçam, quando ele então sustenta todas as coisas, quando ele não deixa com que a terra se torne um caos, uma desorganização total. Em todas as coisas nós podemos ver a mão de Deus. E o ser humano então é indesculpável. Então veja o verso 21, ele vai dizer, porquanto, tendo conhecimento de Deus. Não é que o homem é ignorante. Então ninguém pode dizer que o homem não sabe que Deus existe, que Deus é um criador, ou que pelo menos, vamos dizer assim, que existe por trás da criação um sustentador, nem que eles não saibam de fato que existe um conceito de Deus,
esse Deus pessoal como nós conhecemos, né? Como cristão, mas eles sabem que por trás da criação existe um ser superior, existe um criador, um sustentador de todas as coisas. Então veja aí o verso 21 vai dizer: tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, o problema do homem não é que ele não tem conhecimento de Deus, pelo contrário, ele tem conhecimento de Deus, mas ele não quer adorá-lo. Então, nós vamos ver essa mesma linguagem nos Salmos, né? Essa mesma claridade que o Salmo traz para nós, né? A respeito da bondade de Deus, do poder de Deus. Por exemplo, o Salmo 119, verso 68, vai dizer: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ainda, o profeta Jeremias vai dizer justamente isso, né? Jeremias 10, 7. Quem não te temeria, quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações, pois isto te é devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante. Então veja que é justamente isso, né? Que a palavra de Deus está dizendo para nós. Veja então que Deus deve ser adorado, louvado, agradecido, suplicado, obedecido e servido. Mas o que faz o homem ímpio? Ele simplesmente ignora. Ele simplesmente não quer obedecer a Deus. Ele simplesmente vai atrás de outros deuses, ok? E ainda dentro desse ponto, né, de que Deus deve ser adorado, eu quero afirmar que uma vez que Deus é grandemente majestoso, devemos devotá-lo de todo o coração e alma. Então, esse conceito de que Deus deve ser adorado de coração e alma é um conceito que já vem desde lá do Antigo Testamento. Embora as palavras que nós vemos o Senhor Jesus falando, eu vou ler aqui para vocês, mas nós vamos ver esse conceito já lá no texto de Êxodo, Deuteronômio capítulo 6, os versos 4 a 6. Eu vou ler aqui o verso 4 e 5 para os irmãos, que é justamente onde Deus coloca para o povo qual é a sua intenção com relação ao que ele esperava do seu povo escolhido. Lá nós vamos ler assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, esse conceito do amor a Deus já era algo que nós vimos desde o Antigo Testamento. Jesus, então, vai repetir justamente isso lá em Mateus 22, 37. Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele vai dizer que o resumo dos mandamentos diz respeito a isso, ao amor que nós devemos ter primeiramente a Deus e o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. Então é isso que a nossa confissão nos ensina, que Deus, ele deve ser adorado e nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Uma segunda lição que nós vemos aqui, dentro desses dois parágrafos, né, que eu li aqui da confissão, é que Deus descreveu, melhor dizendo, Deus prescreveu, por meio de sua palavra, o modo de cultuá-lo de maneira aceitável. Então, é uma ofensa e grave pecado negligenciar, cultuá-lo e servi-lo de forma não prescrita, ou tentar servi-lo de alguma outra forma não prescrita. Deixa eu ler aqui de novo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então, eu vou ler aqui de novo para os irmãos, porque acho que não ficou muito claro aqui o que eu li, mas olha o que a segunda lição diz para nós. Deus prescreveu, por meio de sua palavra, o modo de cultuá-lo de maneira aceitável. Então, em outras palavras, é uma ofensa e grave pecado negligenciar, cultuar a Deus e servi-lo da forma prescrita, ou tentar servi-lo de alguma forma não prescrita pela Escritura. Então, nós já vimos isso
em outra ocasião, no capítulo 1, lá no parágrafo 6º, que vai dizer justamente que a Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Então, tudo que nós precisamos para a nossa vida pessoal, para o governo da igreja e especificamente para essa questão aqui da adoração a Deus, nós devemos buscar isso naquilo que a Escritura coloca para nós. Então veja aqui que a Escritura vai trazer algo aqui muito importante para nós a respeito disso. Ela vai dizer, olha o que a confissão vai dizer. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem ser sempre observadas. Então veja aqui que a Escritura ela deixa aqui claro para nós de que naquilo que diz respeito ao culto a Deus, tudo isso é prescrito, é colocado na palavra de Deus, ou de maneira clara, ou de maneira que nós possamos deduzir, através da Escritura, aquilo que Deus quer que nós façamos no culto. Veja aqui que essa confissão ela vai dizer que, ou ela vai admitir, que há circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas. Então, quando a confissão está dizendo isso, ela está dizendo que há circunstâncias que, sim, elas podem ser, digamos assim, elas podem mudar de lugar para lugar. Por exemplo, o culto não precisa ser um culto segundo a vontade de Deus se só for às 19 horas. O culto prescrito, ele pode ser às 18h30. Ele pode ser às 19h30, ele pode ser às 20 horas, ele pode ser às 18 horas. Depende da circunstância, da situação. Mas há elementos no culto que eles não podem mudar. Eles não podem simplesmente sair do lugar, eles não podem ser acrescentados no culto simplesmente por causa das nossas imaginações. Então eu quero citar aqui 2 exemplos aqui para vocês, para os irmãos, que dizem respeito a justamente isso que eu estou falando. O primeiro exemplo é Levítico, capítulo 10, o verso de número... os versos 1... Levítico 10, os versos 1 a 3. Eu até coloquei aí nos comentários para vocês acompanharem o que eu estou falando. Então, lá em Levítico capítulo 10, os versos 1 a 3, vai contar a história desses 2 camaradas aí que eram filhos de Arão, Nadab e Abiú. Né? Quem quiser ter filhos gêmeos, tá aí uma boa sugestão de nome. Tá? Nadab e Abiú. Então, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Veja aqui que a ideia de fogo estranho, a palavra aí para estranho no original, ela tem o sentido de que esse fogo não era um fogo autorizado, prescrito por Deus. Então veja que Deus não ordenou que eles levassem esse fogo diante de Deus. Veja que Arão era o sacerdote, cabia então a ele fazer o serviço a Deus, mas talvez esses 2 jovens estivessem pensando assim: ah, não, a gente sabe como é que faz, a gente vê o nosso pai fazendo, é simples
fazer o que ele faz. Então vamos lá na presença de Deus e a gente então faz o serviço que o nosso Pai faz. É simples. Eu já vi, eu já olhei, nós somos muito inteligentes e a gente vai lá então e presta esse serviço a Deus. Mas veja então que esse fogo estranho era algo que não era prescrito por Deus. Deus não havia ordenado Nadab e Abiú para que eles pudessem se apresentar na presença de Deus. O sacerdote era Arão. Porém, esses jovens se intrometeram no culto a Deus, fizeram algo que não deveria ser feito, e o final deles foi um final literalmente fulminante, né? Então, ao invés de levarem fogo estranho diante do Senhor, eles foram consumidos por fogo. Então, veja, irmãos, às vezes nem sempre boa intenção resolve o problema, né? A gente sabe daquele velho ditado, né? De boas intenções, e aí os irmãos sabem o final do ditado. Então, às vezes, a gente tem muita boa intenção no culto, a gente quer colocar algumas coisas no culto, a gente pensa assim, por que o nosso culto não pode ter isso? Vamos colocar aqui um grupo de dança no culto, vamos colocar uma coreografia no culto, vamos fazer um teatro na hora do culto, quem sabe a gente pode fazer aqui um malabarismo na hora que o pastor estiver pregando, e aí a gente coloca um jovem de um lado, outro jovem de outro, e eles vão ficar ali subindo e descendo naquele pano, né? Sobe, desce. Eu não sei se alguém vai prestar atenção no culto, né? Mas e aí a gente vê todo tipo de coisa. Vamos colocar luzes chamativas na hora do culto. A gente pede alguém para fazer alguma coisa assim, uma apresentação, e aí a gente já viu de tudo, né? Eu lembro até de uma história que o pastor Baltazar conta, muito engraçada, de que ele conheceu um certo lugar, uma certa igreja, onde tinha ali, no momento do culto, uma luta de boxe. Então, o pastor talvez lutava contra o presbítero, ou o presbítero contra os diáconos, né? Talvez seria até um momento ali de revanche, né? Então ficava ali o pastor num ringue e para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção dos crentes, para a gente mostrar que a igreja é relevante, que a igreja é algo que atrai a atenção das pessoas. Então não basta boa intenção. Né? Nadab e Abiú tinham boas intenções, eu imagino, mas infelizmente o final deles foi extremamente difícil. Um outro texto aqui, uma outra passagem que eu quero chamar a atenção de vocês é o texto que se encontra aqui em 2 Samuel, capítulo 6, os versos 6 e 7. Eu também coloquei aí nos nossos comentários para você acompanhar. Então, aqui nós vamos ver também uma outra ocasião, né, onde não só a boa intenção valeu, né, foi feito algo daquilo que Deus não havia prescrito. Então, 2 Samuel, capítulo 6, os versos 6 e 7, vai trazer justamente aquele transporte que Davi estava fazendo da arca de Deus, com intenções de levá-la para Jerusalém. Então, diz aí, né? Quando chegaram à eira de Nacon, verso 6, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Então talvez você lê esse texto assim à primeira vista e você pensa assim, puxa vida, né? O camarada queria segurar a arca de Deus para que a arca de Deus não caísse, e aí simplesmente ele foi fulminado na presença de Deus. Mas veja então, se você voltar um pouquinho aí no texto, no verso de número 3, você vai ver então que o texto nos informa que eles puseram a arca de Deus num carro novo. Ora, a arca de Deus não era carregada dessa forma. Não interessa se o carro era novo, se o carro era velho, se o carro tinha isso ou tinha aquilo. A questão era a maneira com a qual a arca deveria ser levada. A arca de Deus, ela existia um modo, uma maneira, então, que elas deveriam ser carregadas. Elas deveriam ser carregadas justamente pelos levitas e deveriam ser colocadas no ombro deles.
A arca, então, inclusive, tinha argolas das quais você colocava ali o varão, né? Justamente para que tanto os levitas e também a família de Coate pudesse levar a arca de Deus. Então, veja, existia uma maneira de levar a arca de Deus e também existiam pessoas específicas que pudessem levar a arca de Deus. Não era qualquer pessoa que poderia levar a arca de Deus. Veja, por exemplo, que Números capítulo 4, verso 15, Números capítulo 4, verso 15, vai justamente nos informar que eram os coatitas da família de Coate que deveria levar a arca. Vai dizer: havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os seus móveis dele, então os filhos de Coate virão virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Ainda em Números capítulo 7, o verso 9, vai dizer assim: mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário que deveriam levar nos ombros. Então veja que isso era o que deveria ser feito pela família de Coate. Davi, infelizmente, e o próprio Uzá, porque Uzá era de família sacerdotal, ele não observou os preceitos do Senhor e levou a arca de maneira que a arca não foi feita para ser levada. Em cima desse carro, um carro de bois ou uma carroça, né? Algumas traduções trazem esse termo, mas ela deveria ser de fato carregada da maneira pela qual Deus havia prescrito. Deveria ser levada então nos ombros da família de Coate ou dos levitas. Então veja aqui mais uma vez, irmãos, que não basta simplesmente termos boas intenções. É provável que Uzá tinha boas intenções em não fazer com que a arca caísse e ali daquele carro. Mas o erro foi muito mais grotesco, o erro foi preliminar. Foi no fato de que eles não observaram a maneira como Deus queria que eles carregassem a Arca da Aliança. Então, ainda uma outra lição, dentro daquilo que a confissão está nos dizendo aí nesses dois parágrafos. Então, nós vimos que Deus deve ser cultuado, nós vimos também que Deus prescreve a maneira como ele deve ser cultuado, e ainda uma terceira lição vai dizer que os únicos objetos de culto são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, desde a queda, o acesso a ele somente pode ser feito por meio de Jesus Cristo. Então, a confissão de fé está nos ensinando isso. Nós vamos ver também algo semelhante a isso lá no capítulo 2, quando nós tratamos já de Deus e da Santíssima Trindade. Então, nós vamos ver lá, nesse capítulo da confissão, que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e autoridade, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, o que a confissão está dizendo é que o nosso culto ele é trinitário. Ele tem que ser composto pelas três pessoas da Trindade, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por meio do qual nós chegamos, os quais nós chegamos à presença deles por meio de Jesus Cristo. Então, por que que nós precisamos de um mediador? Então, eu separei aqui algumas razões pelas quais nós precisamos de um mediador. Primeiro, por conta da nossa própria culpa e dos pecados que nós cometemos habitualmente. Então, dia após dia, nós cometemos os nossos pecados e a gente precisa, então, se achegar diante de Deus. E a Bíblia vai dizer, então, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É por isso, então, que nós precisamos de um mediador. É por isso, então, que nós precisamos chegar à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não temos nada a oferecer a Deus por nós mesmos, mas somente por causa de Jesus. Uma segunda razão tem a ver com a justiça divina. Então, veja, por um lado, Deus é justo, nós somos pecadores. Por um lado, Deus é santo e nós somos impuros. Como é que um ser santo,
um ser puro, justo, bondoso, vai receber na sua presença pecadores, ímpios, imundos. Nós precisamos, de fato, de uma lavagem. Nós precisamos de alguém que nos leve ao Pai, que nos apresente diante dele, que ofereça um sacrifício digno daquilo que Deus merece. E, obviamente, esse sacrifício só foi possível por meio de Jesus Cristo. E ainda uma terceira razão de que nós precisamos de um mediador é simplesmente pelo fato de que Deus aprove, né? Aprove a Deus colocar Cristo como mediador dos eleitos. Então, tudo que nós podemos fazer diante de Deus só fazemos por causa de Jesus Cristo. E ainda falando sobre o Espírito Santo, então o Espírito Santo ele também nos conduz nesse acesso ao nosso Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo vai dizer que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito nos auxilia, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele nos dá entendimento e muitas vezes o Espírito Santo então geme por nós, como Paulo vai dizer. Então nós precisamos adorar a Deus de maneira trinitária, tanto nos dirigindo ao Pai, por meio de Jesus, que é o nosso mediador, e auxiliados pelo Espírito Santo. Então, o culto religioso, como diz aqui a nossa confissão, ele não deve, de maneira nenhuma, sob qualquer pretexto, ser prestado aos anjos ou aos santos ou qualquer outra criatura. Então, veja que nesse ponto aí, eu vou entrar num assunto aqui extremamente delicado, né? E, obviamente, a minha intenção não é ofender ninguém, mas é trazer clareza e entendimento àquilo que está acontecendo, né? Aquilo que acontece, na verdade, no dia a dia. Então, a gente vê, por exemplo, que os padrões da Igreja Católica Apostólica Romana, elas divergem e muito a respeito do nosso culto. Então, a missa católica ela é completamente diferente do nosso culto. Então, o católico, ou a Igreja Católica, ela tem uma compreensão diferente daquilo que nós acabamos de ler aqui na nossa confissão. Então, se por um lado a nossa confissão ela está dizendo que o culto ele só deve ser prestado a Deus e que de maneira nenhuma ele pode ser dirigido a anjos, ou ele pode ser dirigido às criaturas, ou ele pode ser dirigido aos santos, nós vamos verificar que nos padrões da Igreja Católica você vai encontrar várias vezes afirmações que dizem justamente o contrário, que é possível sim você adorar anjos, adorar santos e inclusive interceder por meio deles e talvez até alcançar favores pelos méritos dos santos. Então veja algumas afirmações aqui que os padrões autoritativos da Igreja Católica ensinam. Por exemplo, eles ensinam que a Virgem Maria, os santos e os anjos devem receber verdadeiro culto religioso de acordo com as suas respectivas categorias. Então, obviamente, eles estão fazendo aqui uma categoria, né, de anjo e também de santo. Olha o que eles afirmam também, que eles, né, os anjos, os santos, devem ser invocados a fim de auxiliar em momentos de grande necessidade. Então, só invocar a Deus não resolve. Às vezes, em situações mais difíceis, é melhor você invocar os santos, né? E aí, quem já foi católico, ou quem conhece a teologia católica, sabe que para cada santo, ou melhor, né, para cada necessidade, tem um santo específico, né? O santo das causas impossíveis, tem o santo casamenteiro, né? Tem o santo que auxilia nas questões financeiras, tem um santo que é específico para isso, tem um santo daquilo outro. Então, acontece justamente isso, né? A Igreja Católica, eles também dizem, né, que devem ser invocados, ou seja, os anjos e os santos devem ser invocados para que intercedam junto a Deus pelos pecadores. Essa é a doutrina católica. E, por fim, como eu falei, né, alguns chegam a afirmar que a salvação pode ser pedida a alguém nos méritos
dos santos. Então, eles acreditam que alguma pessoa santa ou um santo católico, ele tem poder para interceder por alguém que seja um pecador, justamente por causa dos seus méritos. Veja então que não só o culto é dirigido aos santos, mas também eles dirigem o seu culto às imagens, relíquia dos santos e mártires, e é justamente uma decisão que a Igreja Católica tomou. Então eu quero ler aqui para vocês, não vai dar tempo, né, por causa do texto ser muito longo, mas eu vou ler aqui só o início para vocês, que é uma decisão lá do concílio de Trento, que mandou justamente que os padres, né, os bispos, ensinassem os fiéis que eles deveriam, de fato, buscar adoração às imagens, às relíquias dos santos, né, aos mártires, né? Então, ali um pedaço da roupa do apóstolo Paulo, um pedaço da cruz de Cristo, né, uma sandália de São Pedro, e todas essas coisinhas, essas relíquias, elas poderiam ser adoradas. Então, veja aqui, ó, o que diz a determinação da Igreja Católica no Concílio de Trento. Manda o Santo Concílio a todos os bispos, aos encarregados do ensino e aos que mantêm cura, que instruam diligentemente os fiéis, sobretudo que no que diz respeito à intercessão e invocação dos santos, à veneração de suas relíquias e ao uso legítimo das imagens, segundo o costume da Igreja Católica, recebido nos primórdios do cristianismo, conforme o consenso comum dos santos padres e os decretos dos santos concílios. Então ele vai dizer aqui que os padres devem ensinar os fiéis a buscar auxílio por meio dos santos, a cultuar as imagens, a buscar ajuda através das relíquias, porque eles acreditam que essas coisas podem levá-los à presença de Deus. Eles acreditam que isso pode, então, trazer intercessão diante de Deus aos seus pedidos de oração. Então, veja que aqui, irmãos, nós divergimos e muito da Igreja Católica. Então, algumas pessoas às vezes acham assim, não, o catolicismo é algo um pouquinho diferente do nosso. Veja que não é. Veja que o catolicismo é algo completamente diferente do cristianismo. Eu vou falar isso em outra ocasião, de maneira mais detalhada, mas o católico, se você falar a respeito disso, então ele vai fazer uma divisão, né? Então ele vai dizer, não, nós não idolatramos. Aí ele faz uma divisão dentro da teologia deles, né? Que diz respeito à latria e também diz respeito à dulia. Então, latria, que eles chamam, é aquele culto mais elevado, o qual eles devem somente a Deus. E eles chamam de dulia, né? É aquele culto religioso inferior que é devido aos anjos e aos santos. Então, se você perguntar para um católico que entende isso, ele vai dizer: não, nós não idolatramos os santos, nós veneramos, né? Nós pedimos ajuda a eles, não chega a ser um culto como da maneira como nós cultuamos a Deus. Então, eles tentam de alguma maneira trazer assim essa questão da veneração aos santos como algo assim inferior. Não é que é um culto aos santos, é uma veneração. Nós nos inclinamos diante da imagem porque aquela imagem então nos faz lembrar, né, dos efeitos de São Paulo, de São Sebastião, né, de São Pedro e da vida que esses homens tiveram diante de Deus. Não é que nós cultuamos esses santos. Nós simplesmente veneramos, admiramos a vida deles e por isso então eles fazem essa distinção entre latria e dulia. A gente sabe, obviamente, irmãos, que essa coisa não é verdade. Digamos assim, na cultura popular católica, de fato a gente vê essa veneração, né, esse culto, essa idolatria, então, que eles têm por causa desses santos, né? Então, ainda falando sobre esse assunto, o que a Escritura também afirma sobre o culto a santos e aos anjos. Então, obviamente, a Escritura vai dizer que não tem nenhum amparo, né? A própria Bíblia, então, não tem nenhum amparo para que essa prática seja feita, né? Seja realizada.
Então, uma vez que somente Deus deve ser adorado, não é qualquer razão para a adoração de outro ser. Então, se Deus exige que ele seja adorado, por que que ele permitiria então que nós adorássemos outros deuses, ou falsos deuses, ou os anjos, né, ou os santos, se ele exige essa adoração a si mesmo? Então, além disso, é explicitamente proibido adorar a outros deuses, ou falsos deuses, ou a anjos. Então, essa é justamente a essência do primeiro mandamento. O primeiro mandamento vai dizer: não terá outros deuses diante de mim, não as adorarás, nem lhe darás culto. Então, é isso que o mandamento diz de maneira clara para nós, que nós não devemos adorar outros deuses ou falsos deuses, que é a terminologia que eu gosto mais, né? Não é que existem outros deuses. Na verdade, só existe um Deus verdadeiro, os outros são falsos. Então, quando uma pessoa adora, ela não adora outro Deus, ela adora o falso Deus, porque o Deus mesmo só existe um, o Deus verdadeiro. Ainda, falando sobre isso, né, o que a Escritura vai dizer sobre o culto aos anjos e aos santos, que não há como fazer distinção entre o quadro ou a pessoa que é adorada. Tudo isso é idolatria. Então, a pessoa que tem como desculpa assim, não, eu não idolatro, eu não cultuo São Pedro, eu simplesmente me inclino, eu simplesmente tenho uma imagem dele na minha casa para lembrar dele. A Bíblia diz, vai dizer que isso é idolatria. Dirigir-se a esse santo, fazer petições a ele, confiar em algum mérito dele, tudo isso então é, é algum tipo de adoração. Ainda, como motivo que a Escritura traz para nós, os santos não são oniscientes nem onipotentes. Então, a afirmação de que eles ajudam a Deus nas orações torna a idolatria ainda mais absurda. Então, se eu tenho Deus que é onisciente e onipotente, por que eu vou pedir aos santos ou aos anjos que não são onipotentes, não são oniscientes? Então, isso torna a idolatria ainda mais absurda, torna a idolatria pior, porque eu estou me inclinando diante de alguém que de fato não pode me ajudar. Se Deus não pode me ajudar, o que dirá um santo ou um anjo, né? Ainda, os santos e os anjos não são mediadores. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O autor de Hebreus vai dizer: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo o Senhor ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Efésios 2,18 ainda vai dizer: porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em espírito. Então veja, irmãos, se o sangue de Cristo nos liberta, se o Senhor Jesus ele abriu um novo e vivo caminho para nós nos achegarmos a Deus. Se somente por meio de Jesus Cristo nós podemos nos apresentar diante do Pai. Se somente o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, uma vez que somente Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nenhum desses santos ressuscitaram dentre os mortos. Nenhum deles foi perfeito. Por que que nós deveríamos então invocar essas pessoas, né? Por que que nós deveríamos invocar esses santos? Obviamente isso é uma abominação diante de Deus e nós devemos de fato fugir disso. Então, dito isso, nós podemos concluir. Então, nós vamos concluir. Eu também quero fazer algumas aplicações. Então, um autor, um escritor, né, um estudioso da Bíblia, comentando aqui sobre esse capítulo da Confissão de Fé, ele vai dizer: o que realmente tem valor é a adoração que Deus endossa. Na verdade, a adoração que ele ordena, oferecida por meio de Jesus, nosso único mediador, pelo poder do Espírito Santo. Olha que legal, né? O que ele está dizendo é que Deus só aceita aquela adoração que ele ordena. Deus não aceita a adoração que nós inventamos. Ele só aceita aquela adoração que ele mesmo ordenou por meio da sua palavra. Calvino, falando sobre isso também, ele vai dizer assim: é indispensável que usemos. Desculpa, deixa eu ler aqui de novo. Deus não pode ser adequadamente cultuado, a não ser que
seja eliminada toda a corrupção, que é inconsistente com o seu culto, sincero e puro. Ao mesmo tempo, devemos observar que esse efeito é atribuído à palavra de Deus, pois é ela que pode expulsar e banir todas as abominações da falsidade e qualquer coisa que seja incompatível com a verdadeira religião. Então, o que Calvino está dizendo, em outras palavras, é que somente o culto que é dirigido pela palavra de Deus pode ser um culto aceito por Deus. Então, veja, mais uma vez aqui, Calvino está dizendo aquilo que eu estou falando, né? Ou melhor, eu estou dizendo aquilo que Calvino diz. Ele está dizendo justamente isso, que somente o culto guiado, prescrito pela palavra de Deus, é um culto do qual Deus aceita. Então veja, irmãos, que não adianta. A gente pode inventar meios, a gente pode talvez questionar os nossos líderes religiosos. Por que o culto não é assim? Por que o culto não é assado? O culto tem que ter isso, o culto tem que ter aquilo. A pergunta que nós devemos fazer é: Deus prescreveu isso para o culto? Deus quer ser adorado desta forma? É assim que Deus colocou para que nós pudéssemos adorá-lo? Então veja que até mesmo o culto que nós prestamos a Deus não pode ser invencionice da nossa cabeça. Não pode ser por mais boa vontade, por mais que boa intenção esteja no nosso coração. Nós não podemos fazer um culto que não seja prescrito pela palavra de Deus. Se nós ousarmos fazer um culto que não é prescrito pela palavra de Deus, por mais bonito, por mais lindo, por mais animado, por mais que o nosso culto, então, tenha elementos que nós consideremos bons, agradáveis, ele não vai ser recebido por Deus se esses elementos eles não forem prescritos, não forem ordenados, não forem endossados pela palavra de Deus. Dito isso, então, eu queria só finalizar fazendo algumas aplicações. Então, a primeira aplicação que eu vejo aqui desse ensino é que Deus sempre terá adoradores. Veja que o texto que nós lemos aqui de João, capítulo 4, Jesus diz que Deus ele não está simplesmente buscando adoradores. Jesus vai dizer que Jesus está buscando os verdadeiros adoradores. Então, adorador, você vai encontrar aí para tudo quanto é lado. Não é à toa que cada esquina que você vai ver uma manifestação religiosa. Se você andar aí pela cidade, você vai ver várias religiões, né, várias igrejas. Se você for no meio do mato, numa tribo indígena, mesmo que eles nunca tenham ouvido o evangelho, você vai ver que ali tem adoração, tem invocação de algum Deus. Mas o que Deus procura ser, de fato, são os verdadeiros adoradores. Aqui, então, eu me lembro daquela ocasião onde o profeta Elias, ele estava, então, desanimado com a situação do povo de Israel, e quando ele disse, então, para Deus que ele estava só, Deus, então, deu uma palavra àquele profeta, quando ele disse assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Deus sempre terá os seus adoradores. Deus então sempre levantará pessoas das quais querem buscá-lo de fato de todo o coração, querem amá-lo de toda a sua alma. E é assim que a gente tem visto na história do cristianismo, é assim que a gente vê muitas vezes na igreja, pessoas que de fato adoram a Deus em espírito e em verdade. Só vou pedir a sua paciência um pouquinho aí, meu irmão, para a gente poder finalizar. Já estou concluindo de fato. Uma segunda aplicação que eu vejo aqui é que o nosso culto a Deus deve ser visto como algo solene e prazeroso. Solene, porque às vezes a gente não tem uma compreensão clara do que o culto a Deus significa. Especialmente aquele culto solene, especialmente aquele ajuntamento quando nós nos reunimos como parte do povo de Deus, como igreja, para cultuarmos a Deus. A gente tem visto aí, por causa dessa pandemia, a dificuldade de nós nos reunirmos. Nós estamos impedidos aí há mais de um mês de nos reunirmos, e a gente vê o vazio que a nossa vida tem, porque nós não podemos cultuar a Deus juntos. E
é ruim, irmãos, pensar que, de fato, existam alguns irmãos que, mesmo em momentos onde nós podemos cultuar de maneira livre, tendo acesso livre à igreja, com as portas abertas, podemos cantar, podemos ouvir a palavra de Deus, e infelizmente algumas pessoas parecem que não fazem questão nenhuma de estarem na presença de Deus juntamente com os seus irmãos. Então eu espero que essa pandemia, de fato, nos ensine o quanto o culto a Deus é algo solene. Mas ele não é só solene, mas ele deve ser prazeroso. Então, as pessoas também têm a imaginação de achar que o culto é aquela coisa chata, sem graça, aquela obrigação semanal, aquela coisa que, se você não faltar, o pastor vai te ligar na segunda-feira de manhã. É aquela marcação de ponto que você faz muitas vezes, que vai ali simplesmente de maneira presencial, mas a sua cabeça está em outra coisa. Né? Os seus pensamentos estão em outra coisa. Às vezes a gente ouve irmãos dizendo, porque o culto é chato, porque é isso, porque é aquilo, porque o culto é assim, o culto é assado, porque a pregação foi longa, porque a pregação foi curta, porque o louvor foi chato, porque as músicas foram assim, as músicas foram assado. E aí a gente torna o culto algo extremamente pesado, sem prazer, sem alegria. Mas nosso culto deve ser prazeroso. O nosso culto, de fato, deve ser algo que inunde a nossa alma. Nós deveríamos ansiar pelo culto público, da mesma maneira como nós ansiamos para assistir um filme do nosso gosto, quando nós ansiamos para nos encontrar com pessoas das quais nós gostamos. O culto deveria ter um prazer muito mais elevado do que aquelas coisas que fazem com que a gente se programe, né? A gente se arrume, né? A gente se embeleze todo para ir para um encontro, né? Com o namorado ou sair com o esposo. Sim, essas coisas são boas, são maravilhosas, mas nada pode ser mais prazeroso do que eu estar na presença de Deus como parte do seu povo, reunido ali juntamente com os meus irmãos. Agora eu quero finalizar de fato, meus irmãos, lendo aqui duas frases que um autor chamado Hugh Binning ele fala a respeito do culto. Olha que interessante que esse autor fala a respeito do culto. Primeiramente, ele diz o seguinte: a verdadeira adoração deve ser verdade tanto na substância e o espírito, quanto na forma dela. Caso contrário, não é a adoração que o Pai busca e se agrada. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que a nossa verdadeira adoração ela tem que ser verdadeira não só na substância, mas também no espírito, na forma como nós adoramos a Deus. Então veja, não basta boas intenções, tem que fazer algo que é certo, algo que de fato agrada a Deus. E ele ainda finaliza, né, e eu finalizo também aqui, uma outra frase interessante que esse autor diz. Ele diz o seguinte: pois esta é realmente a verdadeira honra e felicidade do homem, não ser adorado e servido por outras criaturas, mas adorar e servir ao Criador. Este é o mais alto avanço de uma alma, ficar deitado diante dele, obedecê-lo e ter o nosso serviço aceito por sua majestade. Olha que negócio legal, olha que frase bonita que esse autor traz para nós. Ele está dizendo, olha, o que é mais importante para todo ser humano não é ser adorado, mas é de fato adorar e servir ao Criador. E ele fala assim que a melhor coisa que existe é você ficar deitado diante dele, obedecê-lo e ter o seu serviço aceito diante da sua majestade. Bacana, né? Olha que legal isso. Enquanto lá no mundo as pessoas fazem de tudo para que você seja adorado, enquanto muitos líderes cristãos, né, infelizmente, buscam para si algum tipo de adoração, esse autor está dizendo, a verdadeira adoração, ela deve ser feita a Deus. Isso não tem melhor coisa do que isso, não tem melhor honra e felicidade para o homem do que adorar a Deus e servi-lo como Senhor da sua vida. Irmãos, então é isso, eu passei aí alguns minutos. Eu não sei se nós teríamos tempo aí para alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer. Eu vou dar aí 2 minutinhos para que a gente possa fazer algumas perguntas, senão a gente vai finalizar.
Então nós vamos encerrar por aqui. Eu queria nesse momento, então, que nós vamos orar, lembrar do nosso irmão, o reverendo Anderson Rios. Ele foi pastor aqui na nossa igreja. No ano passado, na comemoração dos 50 anos da IPCG, o filho dele também, chamado Anderson Rios Júnior, esteve aqui conosco. O reverendo Anderson esteve de manhã e à noite, infelizmente, ele não pôde estar por questões de saúde. Ele já é um senhor de idade, um ancião, e ele sofreu aí um AVC. O presbítero Anderson Rios, o filho dele, me mandou uma mensagem agora no finalzinho da tarde, dizendo que o quadro dele se agravou e pediu oração, então, pelo seu pai, para que Deus possa conduzir todo esse processo aí. Vamos orar nesse momento, colocando também a vida do reverendo Anderson na presença de Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, graça desse servo dele, sobretudo que Deus possa conduzir as coisas conforme a vontade dele. Seja o que for, né, meus irmãos, a gente sabe que nós estamos guardados nas mãos do Senhor. Vamos orar nesse momento, encerrando também a nossa transmissão, e a minha oração é que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estiveram aí conosco, participando desse momento de estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque nós podemos adorar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, também pelo fato de que o Senhor nos deu a tua palavra e nela, Senhor, nós vemos a prescrição, os mandamentos de como o Senhor quer ser adorado. Obrigado, Senhor, porque a tua graça tem nos conduzido cada vez mais na compreensão, Senhor, desse assunto tão importante que é o culto e na maneira, Senhor, que nós devemos nos apresentar ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue, Senhor, revelando a tua vontade a nós, de maneira que nós possamos cultuar o Senhor de maneira mais bíblica, de maneira como a tua palavra nos coloca, Senhor. Nos lembramos do nosso irmão, reverendo Anderson Rios, colocando ele nas tuas mãos e pedindo, ó Deus, que o Senhor seja com ele, que o Senhor o abençoe, que o Senhor, ó Deus, continue sustentando a vida do teu servo. E, sobretudo, Senhor, que tu faças a tua vontade, Senhor, na vida dele. Abençoe sua família, abençoe seus filhos, que todos eles, ó Deus, possam ser guiados e possam ser dirigidos pelo Senhor nessa situação, Senhor. Coloque a tua mão, Senhor, sobre essa família e continue, Senhor, conduzindo cada um deles, segundo a tua vontade, segundo a tua graça e bondade, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê ainda um restante de semana na tua presença e que o Senhor desperte os nossos corações para que nós possamos servir ao Senhor cada vez mais e melhor, segundo a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe ricamente e dê a cada um restante de semana na sua presença. Um abraço a todos, a graça e a paz.